Número 35. Todas as aberrações sexuais que os povos fazem, abominadas por Deus no Velho Testamento, representam a estratégia de civilizar o mundo pelas instituições religiosas. Como por exemplo, ter relações com animais, ou comer animais impuros, é participar de religiões ou organizações que não comungam um diálogo com Deus, como os animais que não falam. Isso significa que é um erro eternamente fatal a pessoa não procurar conhecer a linguagem dos sonhos, ou o significado dos rituais, ou a lição das histórias antigas registradas por Cristo, pelo entendimento das figuras das Escrituras Sagradas, para entender a voz de Deus nos sonhos e no nosso interior, que é o Espírito Consolador, por meio do entendimento das Escrituras. O Deus que comunga com essas estruturas erradas é o próprio Satanás disfarçado de Cristo, o Deus desse mundo, deste tempo presente, deste século. Pode ver que essas religiões ou partidos políticos estão associados às ofertas em trocas de bem-estar social e físico. O que faz elas enganarem que a Bíblia prova o que elas fazem, é que no Velho Testamento o pacto com o povo era baseado em barganhas materialistas, para servir de figuras, mas a velha aliança é inútil para a compreensão da vida eterna, a qual Cristo trouxe, nos abrindo os olhos. A velha aliança eram ordenanças de rituais inúteis, sem nenhuma explicação, mas a nova aliança é tudo explicado por Cristo, em espírito, até hoje, para quem se interessa. A nova aliança é uma ordenança só, a que todos os rituais da velha aliança representam, que é entender a eternidade para ter a prova perfeita, e anunciar de graça em todo tempo e lugar. A prova que alguém entendeu é que ele vai anunciar de graça, por isso é uma coisa só, entender e anunciar, que é representado pelo batismo, morte do Cordeiro, e todos os rituais das Escrituras e religiões. Todas as estratégias das falsas religiões para doutrinar o mundo estão associadas aos negócios deste mundo, por isso estão comendo da fruta proibida, grandes ajuntamentos e arrecadações, achando que vão ser salvos como Deus. A salvação é como no começo, um evangelismo de rua, de 2 ou 3 reunidos no nome de Cristo. Quer agradar a Deus, agradecendo pela oportunidade de viver. Então procure entender as Escrituras Sagradas, porque isso dá prova da vida eterna após a morte, e também o entusiasmo para anunciar o juízo final e o lago de fogo, alertando sobre as forças satânicas que atuam neste mundo, para o arrastar com elas para lá, aumentando seu reino de desgraça. Mas quem vai para uma instituição religiosa, dar dinheiro ao pastor, pensando estar agradando a Deus, está agradando o Deus dinheiro, que comanda este mundo, e atraindo todas as maldições eternas descritas nas Escrituras. As pessoas que não têm mentalidade para entender as Escrituras Sagradas, se tornam presas fáceis de conclusões equivocadas, lançadas na mente pelos demônios, como exemplo, julgar que quem não dá dinheiro ao pastor é egoísta e avarento. Como que alguém pode amar tanto o dinheiro, sendo egoísta e avarento para não dar dinheiro às instituições religiosas, se ele entende perfeitamente que o rico não entra no céu, e que tem que permanecer pobre como um simples trabalhador para ser salvo, fugindo da riqueza e de negócios lucrativos deste mundo? Não tem como, essa pessoa que escolheu dividir suas riquezas com os pobres, ser avarento, só porque não dá dinheiro à instituição religiosa. Quem ama o dinheiro é quem busca a prosperidade pela barganha do dízimo, onde fica claro que o Deus servido é Mamon, que enche este mundo de atrações, empreendimentos lucrativos que consomem o tempo para se alertar do perigo do pós-morte, ficando pobre para Deus. A chave do discernimento dos espíritos malignos está na relação com dinheiro, ostentação e materialismo, ou seja, as falsas religiões baseadas em experiências espirituais, relacionadas ao sustento do dinheiro. Já o Espírito Santo dá discernimento da palavra, interpreta todos os sonhos corretamente, e aceita a ordem do Jesus fora do dinheiro, fora do materialismo, e fora do domínio político. Falo do materialismo e dinheiro porque os pecados sexuais todas as igrejas alertam até demais, de até constrangerem as pessoas. Falo de um pecado grave, aceito por elas como benção de Deus.
Quando eu era pequeno e enganado nas falsas religiões, eu pensava que o pastor era o homem mais santo e perfeito do mundo, mas depois que eu amadureci no entendimento das figuras da palavra, eu vi que os filhos do diabo que as Escrituras se referem são justamente do caráter daqueles que eu pensava serem santos. O filho do diabo prega para uma multidão com toda a pompa e admiração possível, a ponto de fazer uma criança querer ser igual a ele, mas o Filho de Deus prega para 2 ou 3 no evangelismo de rua, fora das mídias impressionantes, a ponto de muitos virarem o rosto e cortarem caminho para não dar de cara com ele. Quem conhece a palavra, Jesus Cristo, vê perfeitamente o contraste das duas sementes espalhadas na terra. O filho do diabo prega para uma multidão ansiosa para o ouvir, mas o Filho de Deus prega para muitos que não querem ouvir a verdade, porque ainda falta quase todo mundo para ouvir essa verdade, para ter que pregar para sempre a mesma inutilidade para as mesmas pessoas que nunca vão aprender, algo que se aprende num despertar. O Filho de Deus prega muitas vezes para ser vaiado, mas o filho do diabo arranca aplausos dos enganados, que têm preguiça de raciocinar, meditar. O filho do diabo transforma a pedra em pão, mas o Filho de Deus enxota o diabo. Algum filho do diabo muitas das vezes tem poder sobrenatural para dar autoridade aos seus ensinos errados da palavra, mas o Filho de Deus tem discernimento da palavra para denunciar os poderosos encantadores que arrastam multidões. Inclusive, o próprio Espírito incorporado na pessoa, que revela o oculto e profetiza o que acontece, diz que tem reencarnação, e que não tem juízo final nem lago de fogo, dando um falso alerta do escape da morte, julgando que Deus seria mau se lançasse as almas no sofrimento eterno. Mesmo aqueles que falam do inferno eterno, são falsos, porque estão atrelados às riquezas materiais e glória deste mundo, e não somente no alerta eterno. A verdade é que todo mal será punido, e o mal é não entender a palavra, e não aceitar, a repudiando, a desprezando com toda a sua alma. Quem não tiver prova do céu e do inferno hoje, pelas figuras da palavra, a linguagem figurada, está perdido, sem esperança. Era melhor que nem tivesse nascido, se bem que, depois que a pessoa nasce, e conhece a palavra, a Deus, vê o quão punitivo em não ter o privilégio de existir. Essa pessoa se comporta assim, condenando Deus, porque não entende a eternidade, e nunca quis entender, rejeitando ouvir a verdade. Nada paga a possibilidade de existir, nem todo o sofrimento eterno no lago de fogo. Isso para Deus é sacrifício de cheiro suave, que satisfaz toda a sua ira contra as injustiças das criaturas. Injustiça nada mais é do que se escandalizar com essa realidade eterna, julgando que Deus é mau, e que somos bonzinhos, participando do cúmulo da ingratidão. Não acreditar nisso, e zombar, é não temer toda a evidência lógica que nos cerca. O lago de fogo é necessário para o controle de forças desequilibradas. O diabo vem disfarçado de um Deus de amor para iludir, mas o amor neutraliza o mal. Quem acha que se Deus fosse bom, o mal não podia existir, nem a condenação, não sabe que se o mal não pudesse existir, ele não estaria aqui pensando essa injustiça fatal. Tem muitos enganadores aí, pegando dinheiro na internet, se baseando numa doutrina humana, a da graça, em que neutraliza o inferno eterno. Essa doutrina apresenta um Deus tão gracioso, que salva até Satanás e seus demônios do lago de fogo, perdoando tudo e todos, dando a possibilidade deles dormirem eternamente. Se Deus fizesse isso, a vida nunca mais poderia acontecer, porque o erro seria um direito, dando possibilidade de infinitas revoltas, nem mesmo se ele destruísse toda a criatura, porque isso seria uma mancha na sua consciência. Se Deus não fizesse o que ele fez, não seria Deus, seria refém da sua própria criatura, os ingratos não seriam punidos, e a paz de todos seria impossível. Seria uma guerra interminável, em que fosse preciso destruir todos os espíritos, e manchar a sua santidade. Isso é doutrina de demônio, a da graça absoluta, para arrecadar dinheiro e ter fama nas religiões que se dizem de Jesus. Bem como os testemunhos de experiência de pós-morte,
que têm influência dos anjos caídos. Não pense que esses espíritos não podem ler os pensamentos, porque tudo está claro para eles. Eles dominam a depressão e a solidão humana, dominam o prazer, os acusando com práticas normais deste mundo, que Deus não se importa, não faz diferença para a salvação da alma, os fascinando a participar das religiões do poder oculto e do dinheiro. Todo pecado ou santificação para Deus se resume em anunciar ou não a sã doutrina das Escrituras. Pecado é tudo que atrapalha ou confunde essa prática de anunciar Cristo fora do dinheiro. A estratégia de Satanás é acusar o indivíduo para que ele não se ache digno de anunciar a verdade, e aí ir se afundando cada vez mais, pensando que não tem mais perdão para ele, porque a sua consciência diz que ele é todo safadeza. O que eu quero dizer com isso? Que alguém pode ser todo pecado, mas no momento que ele entende a palavra e anuncia de graça nas ruas, ele se tornou nova criatura, o seu pecado foi apagado para Deus. Então, nunca deixe de entender e anunciar as Escrituras, para que todo o teu corpo seja sarado. Nunca deixe que o vício, a recompensa de prazeres na carne te impeça de alertar o mundo sobre esta verdade. Se cair na prática do desejo que afeta a sua consciência, logo em seguida anuncia Cristo, obedecendo à ordem do Senhor, porque na graça em Cristo é diferente da lei em Moisés, que tinha que ficar dias se purificando. A purificação na graça já é o anúncio, a pregação do Evangelho nas ruas, porque só isso salva. Essa fé vence o mundo. Se alguém alcançar esse patamar, já ganhou um ponto, que qualquer pastor de instituição passa a vida toda sem ganhar para com Deus, porque prega errado a vida toda, desviando muitos para o inferno. O que acontece? Quem conhece Jesus a fundo, que tem o entendimento das Escrituras falando no seu interior, que é o Espírito Consolador guiando em toda a verdade, jamais vai recuar da guerra, trocando uma eternidade provada por uma acusação de sua consciência, por causa de um irresistível momento de prazer. Porque 7 vezes cai o justo, e se levanta, mas os ímpios são derribados pela calamidade. Provérbios 24:16. Tudo o que foi escrito acima tem a ver com esse versículo, que deve ser analisado e meditado. Ó Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita, as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. João 6:63. Pecado é surtar com essas palavras, a desprezando do fundo da alma. Quem é sábio, para que entenda estas coisas prudente, para que saiba porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Oséias 14:9. O fato da Bíblia omitir falar mais abertamente sobre sexo anal, oral e masturbação, fora da fornicação, parece indicar que não são pecados, embora se torne uma brecha para Satanás acusar na consciência, e prejudicar o corpo, caso não tome as devidas precauções. As acusações de Satanás são as próprias pregações das religiões, que condenam o sexo, mas justificam a prosperidade, mas a prosperidade da injustiça. Eles são tão invasores, que entram num terreno que nem Deus entrou. Hipócritas, condenam suas próprias práticas. Assim como a bebida e o fumo viciam, assim é com a masturbação. Seria um livramento que o jovem nunca fosse influenciado a praticar essas coisas antes de fazer sexo com o seu sexo oposto, que é o verdadeiro casamento. Por que procurar se livrar do vício? Porque ele embaraça alcançar qualquer alvo, que no nosso caso é a vida eterna depois da morte, pela pregação correta de Jesus, fora do dinheiro e instituições. Embora essas coisas não são pecados para a condenação eterna, mas são inúteis, como tudo que é feito para este mundo presente. A única coisa útil que salva é provar o lago de fogo pelas figuras das revelações, fora do dinheiro. O sexo anal representa não gerar vidas eternas, pregando o errado para gerar dinheiro, merda. Tudo o que eles produzem e ganham no final vai para o fogo eterno, não ganham uma alma eterna com o entendimento de Cristo. A masturbação representa a solidão eterna, por querer o seu próprio reino como um Deus. Quem não se junta a Deus está sozinho, porque no reino de Satanás todos buscam ser deuses,
Por isso as disputas. Dos deuses antigos aos ídolos de hoje, todos buscando o domínio do homem, rejeitando o cérebro, por isso não compreendem a linguagem de Deus, não raciocinam direito. Sexo com animais representa comungar com as instituições religiosas, que não falam a língua de Deus, e nem entendem, para ter prova da vida eterna e temer pegar dinheiro. A sua fé, prova, é baseada em prodígios de demônios, e não no discernimento na palavra. Sexo com o mesmo sexo representa a revolta da criatura contra o Criador, querendo bater de frente como se fosse igual a, condenando Deus. Não é porque o porco representa o incrédulo, que não podemos comer o porco, porque a sua carne não faz mal, e tudo que não faz mal foi considerado limpo por Cristo. Assim é com os tipos de sexo como representação das coisas eternas. Tudo que é feito dentro de um fiel casamento entre um homem e uma mulher, que não traz doenças para o corpo e para a consciência, não é pecado. Pecado é tudo que tira o tempo para anunciar Cristo fora do dinheiro, e sexo dura pouco tempo para ser o único vilão do Evangelho. As coisas representadas são eternas, por isso é mais grave pecar nessas coisas do que nas coisas que representam no corpo, ou seja, é mais grave pecar no espírito do que no corpo, porque no corpo o flagrante do vergonhoso pode surtir conversão, mas no espírito nem sempre é percebido e consertado, e a alma morre enganada no pecado. Por isso também Cristo sempre valorizava o interior, o que alguém conclui em secreto. Então, entenda os escritos, e não conclua que estou removendo os limites sexuais que a lei bíblica impõe. Dizem que Jesus Cristo não escreveu uma só palavra em livros, exceto aquelas palavras na areia, que logo se apagaram. Mas raciocinando bem, toda a escritura sagrada existente no mundo foi ele quem escreveu. Os homens são apenas o seu instrumento, a sua caneta, o seu dedo que escreve na pedra de nossos corações. Os homens são apenas testemunhas oculares, ou cerebrais, da sua maravilhosa presença. Quando eu era pequeno e ia nos hospitais, lá tinha um quadro de 2 caminhos, um para o fogo eterno, e outro para a luz eterna. Em um tinha bares e diversões, no outro tinha templos e reuniões. Mas como tudo aparente neste mundo é atração para enganar, aquele quadro também era uma heresia, porque faltava o caminho invisível de Cristo, que é a pregação nas ruas fora do dinheiro, o qual não se pode desenhar num quadro, porque o amor de Deus não se pode expressar num desenho.